Cara, eu me lembro bem que em 2018 eu tava em uma mesa, uma galera assim, muitos homens, depois de um futevôlei, papo animado pra caramba, daquele que mistura risada com álcool e aquelas verdades que homem fala, que na verdade não são verdades. E o tema naquela mesa era o casamento. E eu com muita segurança, assim, de um menino, eu vou e me falo assim: eu nunca vi um casamento sem traição. Nunca conheci um homem que fosse fiel de verdade. E aquilo era uma verdade porque eu não conhecia. E então ficou um silêncio na mesa. E aí, um deles que estava lá, um grande amigo meu, não vou citar o nome, mas foi ex-jogador de futebol, cara bonitão, já cheio do dinheiro, porque jogou em diversos clubes que pagaram ele muito bem, recebeu em euro, recebeu também fora do Brasil. E aí ele vai e me fala assim: Arnaldo, eu nunca traí minha esposa. Eu olhei e falei: quê? Logo você, ex-jogador? Eu achei estranho, mas dentro de mim aquilo ali me desarmou de um jeito, porque tudo no mundo ao meu redor dizia o contrário. Eu ficava olhando, porque o exemplo dele estava quebrando a lógica de tudo que a minha bolha vivia. E foi ali que eu comecei a perceber que o problema não estava no mundo, estava nas referências que eu estava escolhendo viver. Na bolha onde eu cresci, aquilo ali era a fidelidade, era uma piada. Mas naquele instante, a verdade ganhou voz dentro de mim. Fidelidade de verdade existe. E para mim ela se chama resiliência. Ser resiliente no casamento não é viver uma lua de mel diária e eterna. É permanecer mesmo quando o encanto passa. É escolher todos os dias a mesma pessoa, mesmo quando o sentimento oscila. É honrar aquela aliança, não porque a vida tá fácil, mas porque Deus está olhando para essa aliança que foi feita. E hoje a traição está a um clique de distância. Os convites vêm maquiados de liberdade 24 horas, mas quem tem caráter de verdade não vive por um impulso emocional, vai viver por propósito. Ser homem não é ter muitas mulheres, é ter uma só e ser inteiro com ela. Ser homem é não negociar o que Deus confiou em suas mãos. É proteger, é zelar e é honrar. E quando a gente fala sobre família, sobre casamento, eu me lembro muito de Jó. Porque Jó perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu saúde, amigo, mas ele manteve o que nenhum vento podia arrancar dele, nada podia arrancar. A fidelidade a Deus, a sua esposa e a sua essência. Mesmo em meio ao caos, Jó permaneceu. E a Bíblia nos diz que Satanás teve permissão para tocar em tudo, menos em Jó e na mulher dele. E muitos não percebem a profundidade disso, porque até no meio da perda, a aliança foi preservada. E Jó não a desfez, ele a manteve. Mesmo quando ela fraquejou, mesmo quando ela questionou, Jó não a abandonou. Porque fidelidade verdadeira não depende do cenário, ele depende da sua essência, daquilo que está dentro de você. E eu paro aqui e te pergunto: você tem sido fiel quando tá tudo bem? Ou quando tudo tá caindo, você também continua fiel? Você honra a aliança na facilidade ou você também vai honrar ela no deserto? Fidelidade não é conveniência, é permanência. E aquela fidelidade que Deus busca é aquela que permanece mesmo quando ninguém tá te vendo. Que se recusa a negociar por causa de uma carência. Que não troca uma promessa por prazer. Que diz com atitude: eu escolhi e eu vou até o fim. Assim como Jó fez. Eu escolho ser esse tipo de homem. E você, qual tipo de homem você tem escolhido ser? Ou qual tipo de mulher você tem escolhido ser?